Muito bem, então, retomando aqui o nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, Psicografia do Chico, nós vamos para o capítulo número 8, Deliciosa Excursão. Nós estamos numa cena, numa situação em que André Luiz, junto com o irmão Clarencio, e também com Hilário e Eulália, dois trabalhadores que acompanham André Luiz, estão então aguardando Dona Antonina e mais duas mães que em desdobramento vão até uma colônia no plano espiritual para reencontrarem seus filhos que desencarnaram ainda na infância. Mas enquanto eles aguardavam então Dona Antonina, que realizava com os filhos ali um pequeno evangelho para esclarecimento, para harmonização do ambiente, eles então notaram, aqui no capítulo número 7, já que eles estavam estudando, só para a gente lembrar, estudando o caso de Zulmira e também de... Deixa eu ver aqui, só um instantinho. De Zulmira, de Odília também, e Júlio, o garoto desencarnado. Então, para poder ajudar de uma forma mais efetiva, eles então iriam conhecer a história de Júlio. E aí então, visitando esse lar que eles estão, enquanto eles aguardavam para todos juntos estarem ali se preparando para essa visita ao plano espiritual, nós tivemos no capítulo número 7, Consciência em Desequilíbrio, porque estando ali junto com Dona Antonina e os filhos, fazendo aquele evangelho, eles encontraram então um espírito que se encontrava junto do grupo, ali dentro da casa, mas um espírito com uma aparência idosa, ainda passando por grande desequilíbrio, ainda vivendo aquele estado de perturbação. E aí então, conhecendo um pouco da história dele, foi aí então que eu comentei com vocês sobre o estudo de documentários a respeito da Guerra do Paraguai, porque esse espírito tinha lutado na guerra e se encontrava ainda preso a essa mesma condição, só que sofrendo, por estar ainda vinculado ao mundo físico, não sendo reconhecido ou assistido por familiares, conforme ele comenta conosco. O nome desse espírito é o senhor Leonardo Pires, confirmando aqui um pouquinho, Leonardo Pires, como foi colocado para nós aqui, o ministro Clarencio então esclarece. E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça do nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquisição, e em seguida informou: temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, bom dia Angelina, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza, e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. E então aqui, depois comenta sobre um envenenamento que ele tinha, que ele praticou, consequentemente um assassinato, e aí então ele ficava ligado a essa outra personagem chamada José Esteves, que foi quem ele assassinou. Aqui agora então no capítulo número 8, Deliciosa Excursão, a gente avança nessa nossa história. Diz assim então: o velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição de nosso orientador, mas como se a presença da nobre senhora lhe despertasse um novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me, tenho medo, tenho medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela,
fitou-o triste e inquiriu com um amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e de certo cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E, abraçando-o paternal, recomendou: Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessita. O velho sorriu conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no círculo fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora, em colorido e cantante delúculo. Atingindo formosa paisagem banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: Por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa ao corpo a maneira de insuportável cruz de carne quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã, que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Bom dia, Gilda. Então aqui nós já vimos um comportamento bastante comum daqueles espíritos que em desdobramento experimentam, né, as alegrias, né, os prazeres do plano espiritual, os prazeres do espírito, e isso porque nós temos aqueles que em desdobramento se encontram, né, em grande tormento, em grande desequilíbrio, ou aqueles que simplesmente continuam vivendo aquela realidade que construíram em suas consciências, sem desfrutarem, né, do plano espiritual superior. Nesse caso, então, esses espíritos realmente questionam, né, porque é uma aventura, conforme é descrito para nós, um grande prazer que o espírito sente, liberto do corpo físico, principalmente estando envolvido em vibrações mais elevadas, em companhias mais nobres e se distanciando, né, dos sofrimentos e das angústias aqui do mundo material, principalmente porque nós lembramos que a maioria dos espíritos que se mostram com essa elevação moral, com esses princípios elevados já mais solidificados, cumprem missões muitas vezes bastante difíceis aqui no mundo físico, se não para si próprios, ajudando familiares, ajudando amigos. Então, nesse momento de separação temporária do corpo físico, né, separação parcial e temporária do corpo físico, desfrutam então dessas sensações que são muito diferentes daquelas que, na realidade do mundo físico, acabam sendo mais presente. Então, esse despertar, conforme o ministro Clarencio mostra para nós, né, que é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Então, chamar de novo para a realidade, mostrando que essa separação temporária serve, na verdade, para revigorar os espíritos, né,
Outras obras já trataram disso de uma forma muito mais profunda e abrangente também, mostrando que missionários, quando reencarnam aqui entre nós, inclusive Kardec já tratou desse assunto, missionários, quando reencarnam aqui entre nós, eles são, né, frequentemente levados ao plano espiritual superior, não apenas para instrução, mas também para poder fortalecê-los dentro da missão que eles precisam cumprir, porque realmente não é fácil viver aqui no mundo material, diante de tantas dificuldades que são impostas a esses missionários, se eles não tiverem, né, essa recarga das energias, esse fortalecimento moral, não seria difícil sucumbirem, né, diante daquilo com que se comprometeram. Então, essa presença constante dos amigos, assim, imaginar, por exemplo, Jesus, apesar da sua grandeza, imaginarmos a constante presença dos espíritos amigos junto a ele para fortalecê-lo nessa missão que ele deveria cumprir. Assim como também nós encontramos com Chico, né, que vemos sempre ele trabalhando e tudo mais, mas daquela esfera mais íntima do plano espiritual superior, quantos e quantos espíritos estavam ali sempre presentes, dando a ele aquela motivação para que ele continuasse, para que ele perseverasse. Aqui nesse caso são espíritos que não trazem, né, essas grandes missões como nós vimos, mas o fato de estarem encarnadas, o fato de terem suas famílias, o fato de estarem aí esclarecendo, né, os seus filhos, trabalhando naquele cotidiano difícil, aqui então mostra, né, esse prazer, e é o que ela coloca, né, por que não, de uma vez por todas, ficar no plano espiritual desfrutando daquilo tudo? E aí então é importante lembrar aqui sobre essa oportunidade de servir, porque é exatamente a construção desse caminho que elas estão vivendo para chegar no plano espiritual superior de uma forma definitiva, nesse ambiente de mais harmonia, de mais paz, de mais equilíbrio. E são poucos, né? Lembrando que são poucos os espíritos que desfrutam desse prazer, né? Porque a grande maioria de nós ainda muito preso, né, muito presa, né, a essa realidade do cotidiano, com as nossas preocupações, com os nossos interesses, com os nossos desequilíbrios, com os nossos vícios, né? Então a gente acaba não tendo essa afinidade com o plano espiritual mais elevado e ficamos ainda aqui vinculados ao mundo físico, com todos esses transtornos e sofrimentos que nós mesmos criamos, né? Então, mas esses que têm essa oportunidade, por merecimento, de se elevarem até o plano espiritual superior, acabam depois, então, vivendo, né, essa experiência tão agradável e tão prazerosa. Achamo-nos ainda distantes da redenção total, e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Flores de textura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves vibrações que sussurravam encantadoras melodias. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Claurêncio sorria bondoso. Emudecera-lhe a palavra. Sentimos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração. Então aqui que a gente coloca, né, esse magnetismo, essa vibração elevada, essa presença desses amigos que causam para nós, que provocam em nós, né, esse prazer que o espírito sente estando nessas esferas elevadas. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: Ah, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. O ministro, contudo, imprimindo mais grave a entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa,
quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhinhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas de rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais impiedosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando resplandecente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Bom dia, Dalva. Então aqui nós vimos, né, que até mesmo já conversamos sobre isso, aquela ideia do plano espiritual, né, transformado em paraíso, em inferno, muitas vezes aquela ideia de que nós desencarnamos em busca da felicidade plena, em busca do paraíso, mas como viver esse paraíso deixando para trás as pessoas que amamos e também as pessoas que necessitam de nós? Como uma mãe, que foi esse exemplo que eu já trouxe para vocês outras vezes, como uma mãe pode se sentir no paraíso deixando para trás filhos que tinham dependência dela, que necessitavam daquela presença, e ela simplesmente virou as costas e foi para o mundo espiritual em busca do paraíso? Como é possível alguém ter essa paz no coração? Não falo nem paz de consciência, porque a consciência depende das atitudes de cada um. E muitas dessas mães tiveram atitudes tranquilas, cumpriram com seus compromissos e foram para o mundo espiritual. Mas a paz do coração, deixando para trás aqueles que amaram, isso não é possível simplesmente por uma questão de vontade. Se ama, sente a dor quando vê o sofrimento daqueles que são amados. Então esse foi o esclarecimento que o irmão Clarencio trouxe de uma forma muito sábia. Embora desejemos o mundo espiritual superior para vivermos aquela paz, como é que nós podemos virar as costas para aqueles que convivem conosco? Eu me lembro, na época em que eu era criança, né, e eu ouvia muito aquela história, né, de que nosso lar era o nosso grande paraíso. E aí todo mundo dizia assim: nossa, eu não vejo a hora, né, de chegar ao nosso lar. Tudo bem, se oferecesse agora o passaporte dizendo: olha, você pode ir para nosso lar se você quiser agora. Entendendo o nosso lar, né, com essa ideia de paraíso que foi construído naquele passado. Se você quiser ir para nosso lar, você pode ir agora. Aí então se abrem aquelas portas, a pessoa fica na frente da entrada de nosso lar, olhando para trás, deixando todas as pessoas que ela amava para trás, em busca de uma felicidade individual, de uma felicidade muito mais egoísta. E aí quem conseguiria transpor esse portal, deixando para trás tantos compromissos? Né? Então eu lembro dessa história quando criança, que era muito falado, inclusive dentro de casa. Né? Quando eu dizia assim: poxa, mas que legal deve ser viver nesse local, né? Não vejo a hora de ir para lá. Tudo bem, não vejo a hora de ir para lá, mas será que ia com tanta tranquilidade assim? E como foi colocado aqui por irmão Clarencio, muitas daquelas que vão para o plano espiritual com merecimento para se encontrar nesse plano elevado, optam em continuar aqui no mundo físico exatamente para estar próximo daqueles que ficaram, né, e de quem se separaram.
Esse é um grande problema. Inclusive, esse acaba sendo também um tema dos nossos estudos, quando nós vemos no mundo espiritual espíritos que vivem realmente em colônias, que trazem, né, esse estado de espírito mais tranquilo, mais harmonioso, mas vivem nessa aflição de querer continuar aqui junto aos seus entes queridos. E isso se torna uma realidade. Teria merecimento, mas simplesmente não consegue se desvincular. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou. Somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem aos corações. Nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Nossas irmãs, tocada de júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. Ou seja, mostravam aqui aquela realidade da aparência que elas conquistaram, né, da beleza espiritual que se refletia naquele momento. Porque fisicamente, né, é aquele sofrimento do corpo físico, o envelhecimento, o cansaço, principalmente vivendo em ambientes, em situações que exigem muito, né, e que exigem muito de nós. Sonja, bom dia. Então, que exigem muito de nós. Né? Então, é aquele envelhecimento natural, mas espiritualmente elas refletem essa beleza da conquista moral que elas conseguiram alcançar. Então, por isso, mais uma vez, né, nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, figuravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante, e nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas, e nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Nossos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira, para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com enlevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita a felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, sim, confirmava Clarencio, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguira célere. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo, no templo de nossa alma,
que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Bom dia, Carol. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio bondoso, e indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem, para regenerando-o. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos de que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles um mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua feição total. Bom dia, Rô. Então aqui nós já vimos, inclusive já estudamos sobre isso, que eu até comentei com vocês também que era uma dúvida que eu sempre tive, que eu tinha, e aí então eu levei essa questão para a orientação espiritual. E o espírito então Coriolano, um espírito muito querido, ele me trouxe uma resposta, porque eu perguntei, não seria mais fácil se nós tivéssemos recordação do nosso passado, para que a gente pudesse administrar a nossa vida atual? E é então que ele me respondeu dizendo, filho, se nós desejamos esquecer muitas das coisas que nós fizemos nessa encarnação, imaginemos se nós recebêssemos uma avalanche de recordações das existências anteriores. Isso seria para nós uma grande tortura, isso seria para nós um grande tormento. E foi exatamente aquilo que Clarencio então trouxe agora para Antonina, dizendo para nós que nós não temos uma memória seletiva. É a mesma coisa que falar também de mediunidade. Quando Chico, por exemplo, estava no auge da divulgação da doutrina, a mídia sempre procurando, mostrando ali um pouco da sua vida, do seu trabalho, muitas pessoas diziam, queria ter a mediunidade do Chico, para ver o plano espiritual, para ver os espíritos amigos, para ver, por exemplo, o nosso lar, para ver outros lugares assim que traz para nós toda aquela beleza. Só que, na verdade, no momento em que nós começamos, então, a ver o mundo espiritual, nós vemos aquilo que tem de melhor dentro das nossas possibilidades, mas também vemos aquilo que existe de pior. Porque nós não temos um olhar seletivo. Tudo depende do modo como nós olhamos, não o que nós olhamos. É a mesma coisa que nós vemos hoje com os nossos olhos físicos. Nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos aquilo que tem de melhor e o que tem de pior. Tudo vai depender, primeiro, da atenção que nós damos para cada um desses fatos que se apresentam para nós. Depois, qual é a impressão que isso provoca sobre nós? Se eu olhar, por exemplo, para o nosso mundo e perceber ali, olhar e ver apenas a violência, ver apenas a corrupção, ver apenas a desigualdade, isso vai gerar em mim uma grande revolta, aquela angústia, aquele sofrimento constante. Mas se eu olhar para o mundo e ver essas desigualdades, mas procurar por aqueles que estão trabalhando, as alternativas que vão surgindo para transformar o nosso mundo, o esforço coletivo para poder melhorar, eu já tenho aquele sentimento de esperança. Então a mesma coisa acontece com a visão que nós temos do mundo. Aliás, esse é um debate que nós sempre trazemos, principalmente em época de carnaval,
quando nós trazemos, né, muitas mensagens para falar sobre a validade do carnaval, para lembrarmos se o carnaval traz para nós algum benefício cultural, algum benefício moral. E aí então a resposta é exatamente isso. Depende do que nós estamos procurando numa festa de carnaval. Se nós vamos olhar apenas o prazer material, o prazer físico, aquele prazer de desequilíbrio, drogas, sensualidade, alcoolismo e tudo mais, é a sintonia que nós estabelecemos com aquela festa. Se nós olhamos para o carnaval vendo a beleza artística, vendo a alegria das pessoas, vendo a inocência que muitos vivenciam durante esse período do carnaval, nós entramos em sintonia com outra esfera. Tudo depende do nosso modo de ver o nosso mundo hoje. A Sonja colocou para nós, existem muitos lugares em que são valorizadas as regressões. Como devemos encarar isso? Já falo sobre isso já, Sonja. Flávio colocou, não é verdade isso, né? Quem queria passar o que o Chico passou quando criança, né? Lamber feridas, olhar só um lado é fácil, né? Além do que, será que tínhamos condições de ter um mentor igual a Emmanuel, né? O problema nem é isso, né, Flávio? O problema é você encontrar aqueles espíritos sofredores que se apresentam o tempo todo e que o Chico via e que por caridade ele não comentava. Mas todo mundo acha que ele só via Emmanuel, que ele só via Meimei. Mas quando encontrava aqueles obsessores naquele pior, naquele degrau mais doloroso da evolução, isso ninguém considera, apenas o lado bom da coisa, né? Sonja perguntou sobre a questão das regressões, né? Eu já assisti a debates, Sonja, bastante calorosos e bastante negativos também entre espíritas, né? Porque aqui no próprio Livro dos Espíritos, quando nós estudamos, Kardec fala sobre a questão da lembrança do passado. E aí então os espíritos dizem que isso não é permitido, né, na maioria dos casos. Mas aí então o que nós vemos é uma evolução das nossas técnicas, da psicologia, por exemplo, técnicas espiritualistas, que vão trazendo para nós recursos para fazer com que lembranças sejam despertadas. Então quando nós falamos em TVP, terapia de vivências passadas, né, popularmente, vulgarmente conhecida como terapia de vidas passadas, né, já falamos sobre isso também, que nós não temos vidas passadas, ou você tem uma vida ou você não tem nada. Então, mas as vivências passadas é uma técnica utilizada por uma pessoa capacitada, por um profissional capacitado, que é capaz de direcionar o paciente a buscar determinadas lembranças no seu subconsciente que estão alterando o seu comportamento atual hoje. Né? Então, ele vive, por exemplo, uma fobia, ele vive um determinado transtorno de origem psíquica, e aí então, através da TVP, ele acaba sendo orientado para buscar aquela imagem específica. No momento em que ele resgata aquela imagem, ele começa então aquele trabalho de reconstrução, aquele trabalho de reorganização dos sentimentos do seu psiquismo. Então, quando nós falamos em regressão de memória, nós não falamos em simplesmente você devassar o seu passado. Essas terapias, elas são muito bem direcionadas, quando feitas de um modo responsável. Agora, aqueles que se aventuram a conhecer o passado, podem muitas vezes fazer despertar na sua consciência imagens que estavam esquecidas porque deveriam estar esquecidas. Então, esse segmento da doutrina espírita, do qual eu sou bastante favorável, né, acha muito válida essa técnica, para que você use de um modo terapêutico, direcionado para poder ajudar o indivíduo no seu presente. Agora, aqueles que se aventuram a resgatar essas imagens desse modo irresponsável sofrem as consequências. Nesse caso, como tudo que é feito de um modo irresponsável, apenas por curiosidade, apenas por aventura, sofrem então as consequências. Acredito que o interesse pela regressão nos deixe mais vulneráveis aos maus espíritos. Devemos tomar cuidado. Tudo nos deixa vulnerável aos maus espíritos, né, quando nós nos desequilibramos. Então a gente lembra que a regressão de memória, ela não é um trabalho mediúnico, é um trabalho psicológico, né, porque a gente lembra sempre, né, tudo começou, só para a gente fazer aqui um pequeno histórico,
O Dr. Ian Stevenson, se eu não me engano, ele tinha uma paciente nos Estados Unidos, ele era psicólogo, e ele trabalhava com regressão de memória. E aquele segmento da psicologia fazia com que a pessoa regressasse até, por exemplo, a sua vida intrauterina. Então ele se lembrava de traumas na gravidez, por exemplo, a tentativa de aborto, a mãe sofrendo rejeição pela gravidez, transtornos psicológicos. Isso afetava o psiquismo dos indivíduos desde a gestação, afetando a sua vida no seu cotidiano. E uma das pacientes que o Dr. Stevenson então procurava estudar, ajudar, fez com que ela regressasse até o momento em que ela rompeu uma determinada barreira. E ela começou então a contar histórias, a fazer relatos de locais, de épocas, de situações, de pessoas que não fazia parte do dia a dia dela. E isso despertou a curiosidade, e ele começou a explorar um pouco mais esse assunto. E ele escreveu então um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Depois ele escreveu um outro livro com várias outras pacientes que traziam ali histórias também curiosas, que ele começou então a provocar a regressão além da vida intrauterina. Ele começou a buscar imagens do passado, de vários traumas que ele começou a trabalhar. E ele começou a ser muito criticado na época por colegas também de profissão, dizendo que ele estava delirando, que isso era uma grande fantasia, mas ele comprovava isso pelas próprias pesquisas que ele desenvolvia, né? Então isso se tornou algo muito válido, porque, como nós vimos aqui, não é um trabalho mediúnico para nos deixar nessa vulnerabilidade diante dos maus espíritos. Porque basta eu ter um determinado tipo de comportamento que já é o suficiente para me colocar em sintonia com eles. Então, no caso da terapia bem direcionada, por um profissional que diz assim, olha, busque no seu passado essa coisa que te provocou medo, etc, etc. E aí então você vai conseguir lembrar daquela situação, para naquilo ali, é como se você abrisse a prateleira, pegasse um único pacote, fechasse a prateleira, né? Maus espíritas, tá? Entendi. Então, nesse caso a gente trabalha apenas uma questão, é aquela fobia em especial. Nós tivemos uma palestra realizada no Centro Espírita Leon Denis já há alguns anos, e é então um psicólogo, me esqueci o nome dele agora, depois eu posso pegar para vocês. Ele fazia então uma terapia, ele contava na palestra que ele era espírita, era psicólogo e era também terapeuta de vivências passadas, né, de regressão de memória. E aí então ele contava que uma paciente, eu já comentei com vocês esse caso, né, ela tinha assim um absoluto pavor por baratas. Não era medo de barata, de você subir na cadeira e ficar gritando. Era simplesmente um pavor. Não era Sérgio Menezes. Sérgio Breves, isso, Andréa. Breves, o sobrenome dele. Então, o Dr. Sérgio Breves, então ele comentava que não era aquele medo simplesmente de fazer a pessoa gritar, ela ficava paralisada a ponto de comprometer a saúde emocional dela. Então ela dizia, né, que na casa dela ela tinha, por exemplo, num cômodo, 4 latas de inseticida, um em cada canto. Porque caso a barata aparecesse de um lado, ela estava armada para poder esvaziar aquela lata na barata até que ela morresse, né? E aí então nessas vivências todas, na regressão de memória, ela conseguiu encontrar uma experiência na sua existência anterior, em que ela se encontrava desencarnada, dentro de um calabouço, com muitas baratas sobre o seu corpo. E o espírito, ela, continuava muito vinculada ao corpo físico. E ela via tudo aquilo e gerava nela um grande pavor. E aí então, conforme o tempo foi passando, ela era evangélica, essa paciente, esse detalhe, né? Então foram trabalhando aquela imagem, trabalhando aqueles sentimentos, mostrando para ela que aquela imagem do passado já não correspondia à realidade que ela vivia no presente e tudo mais, e ela foi trazendo significativas melhoras. Então esse é um caso que não foi perguntar quem ela foi, onde ela viveu, o que aconteceu, simplesmente para mostrar para ela que a realidade dela hoje é diferente daquela impressão que ela tinha. Esse é o caso, por exemplo, de uma terapia bem direcionada.
Então não é simplesmente a busca de uma curiosidade, né? Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui na cronologia, senão eu me perco, né? Vamos lá aqui primeiro. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu pegar aqui só o que a Sônia colocou de novo para nós aqui, né? Acredito que o interesse pela regressão nos deixe mais vulneráveis a maus espíritas, né? Mas na verdade a regressão de memória, ela não é uma terapia espírita. Inicialmente ela é uma terapia psicológica, né? Se eventualmente o terapeuta busca lembranças de existências anteriores, ela se torna uma terapia psicológica e espiritualista. Isso não é uma propriedade do espiritismo, né? Então, assim como nós encontramos maus espíritas, né, que só pelo fato de serem maus já deixam de ser espíritas pela própria definição, né? Nós encontramos pessoas inescrupulosas que utilizam esse recurso para poderem criar fantasias, essas coisas todas, né? Mas eu acho bastante válida a regressão de memória para fins terapêuticos, quando bem direcionadas, né? O Dudu colocou, né? Eu fiz TVP por 5 anos, né? No início foi até bom, mas chegou uma hora e que desdobrei e não retornava, né? E fiquei quase 1 hora na fase de desdobramento, né? E ficou perigoso, quando a parte que eu bloqueava e ainda bloqueio, né? Não chegava a mim. Por isso o perigo desse tratamento, né? Mesmo sendo feito por um terapeuta espírita como fiz, né? Lembrando mais uma vez, não é o fato de ser espírita que ele é o responsável por conduzir esse tipo de terapia. Nós temos muitos psicólogos que são, vamos dizer assim, reencarnacionistas, não espíritas. Ele acredita na reencarnação, ele trabalha em função dessa convicção, que na verdade não é uma crença, é uma convicção que ele tem. Então ele procura apenas trabalhar essas imagens. Então, se ele é espírita, geralmente nós encontramos muitos psicólogos que também são espíritas pelo fato de lidarem com a reencarnação. E a doutrina espírita aqui no Ocidente, né, lida de uma forma muito íntima, de uma forma muito estreita com a reencarnação. Mas se você vai para a Índia, por exemplo, você vai encontrar hindus que fazem a regressão de memória, não necessariamente sendo espíritas, né? A Carol colocou, né, fiz regressão com um aluno dele há alguns anos, mudou minha vida, né? Com o Dr. Sérgio Breves, você fala? Ou Carol, ou com o Ian Stevenson? Imagino que sim, né? Deixa eu ver aqui. Ah, com o Dr. Brian Weiss? Ah, tá certo, então. Legal, tá vendo? Então foi outro grande pesquisador, né? Na verdade, o Dr. Ian Stevenson, ele trabalhava com reencarnação também, mas era o Dr. Brian Weiss, na verdade, né? Isso, foi esse mesmo. Então, o Dr. Brian Weiss, que era o escritor, o Ian Stevenson, fez outra pesquisa, né? Eu só troquei os nomes. Então, muito legal. Entendi muitas coisas e pude aceitar coisas da minha vida que eu não conseguia aceitar, né? Quando é uma terapia bem direcionada. A Sônia colocou, já frequentei alguns centros que se preocupam mais em falar sobre vidas passadas do que propriamente passar as mensagens da doutrina, né? É uma forma, acabam desviando um pouquinho do foco, né? Da mesma forma que nós encontramos pessoas ou grupos espíritas que procuram falar muito mais do plano espiritual do que do plano físico. Então tudo é uma questão de foco, né? Cada um tem ali a sua preferência, a sua tendência. Então tem aqueles que falam sobre as existências anteriores para falar sobre as dificuldades do presente, e tem aqueles que falam da vida atual com muito foco na vida futura. Em vez de nós conduzirmos nossa vida aqui no nosso dia a dia, trabalhando as situações, trabalhando as experiências, sabendo lidar com equilíbrio com o passado e com o futuro. Então, tudo depende do foco, né? Não podemos desviar daquilo que a doutrina passa para nós. Deixa eu ver aqui. A Chacona te lembrou, né, que faz parte falar de vidas passadas, né? Sim.
Dudu colocou, né, mesmo mas sendo espírita, entende melhor esse desdobramento, não seria assim? Teoricamente sim, né, porque é possível fazer esse trabalho, Dudu, tendo consciência ou tendo convicção das existências anteriores, muito mais do que isso, tendo também entendimento das consequências morais disso tudo, né, do passado, as consequências através da lei de causa e efeito. Então a doutrina espírita traz para nós essa ideia muito mais específica, muito mais direcionada, né, mas não é uma regra. Né, basta que o indivíduo seja reencarnacionista, que já é o suficiente para que ele faça esse trabalho. Porque, na verdade, a preocupação dele não é fazer um trabalho moral doutrinário, é simplesmente pegar aquele trauma do passado e transformar no presente, ponto. Esse é o objetivo dessa terapia. Né, agora, todas as consequências disso tudo, tem um conhecimento mais amplo, aí já é uma questão doutrinária, que aí já depende realmente da filosofia que a pessoa abraça. Mas vamos lá então. Falávamos de tudo isso por causa dessa ideia que foi colocado para nós, né? De lembrarmos do passado, como foi colocado aqui também. Então ele diz assim, deixa eu só voltar aqui no trechinho. Tá aqui, ó. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores. E indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. O que ele quis dizer aqui nesse trecho, né, que o irmão Clarencio fala para Dona Antonina, é que não adianta a gente lembrar dos nossos afetos do passado aqui durante a nossa existência terrena, sem deixar também de lembrar dos desafetos. E nós não temos ainda equilíbrio moral ou equilíbrio emocional suficiente para resistirmos a essas lembranças desequilibradas do passado. Então, ao nos depararmos, por exemplo, com alguém que no passado foi um inimigo, que provocou em nós algum sofrimento, ou que sofreu algum sofrimento que nós criamos, nós podemos nos desequilibrar, criando aquele sentimento de culpa exacerbada, ou mesmo criando aquela antipatia, né, que acaba se intensificando. Então, nós não temos ainda essa capacidade. No caso de uma evolução espiritual, em que os nossos valores vão se solidificando, vão se tornando cada vez mais presentes nas nossas ações, na nossa consciência, ao encontrarmos um desafeto, alguém que foi um desafeto no passado, nós o veremos como sendo um irmão em desequilíbrio, ou no caso, reconhecendo também o nosso desequilíbrio, mas que nós já trabalhamos o perdão, no caso direcionado a ele como sendo um agente, ou o auto-perdão, quando nós olhamos para ele como sendo um paciente das nossas ações equivocadas. Então, tudo isso é importante, porque nesse caso que nós colocamos, a resposta, né, que eu recebi também, que eu comentei com vocês do espírito coriolano, que ele dizia exatamente isso, né? Nós não temos condições ainda de lidarmos com o nosso passado. E eu cheguei até a falar sobre isso num outro estudo que nós desenvolvemos a respeito do livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Imaginemos um espírito que não tenha equilíbrio suficiente se vê no passado e ver que rejeitou Jesus no momento em que ele mais precisou. Que foi o que aconteceu com Emmanuel. Ele era um senador romano, que ele conhecia a história de Jesus, ele simplesmente ignorava aquilo que Jesus representava em nome de uma política, em nome de um interesse muito mais, vamos dizer assim, partidário. Agora imaginemos nós lidando com isso. No caso de Emmanuel, ele foi até o seu passado, certamente ele trabalhou bastante essa questão da regressão de memória para se lembrar dos detalhes, né? Bom dia, Didima. Para se lembrar dos detalhes, e ele contou, né, pelo que a gente vê no livro, com tranquilidade, com serenidade, porque ele já viu que no passado ele cometeu esse erro, vamos dizer assim, mas no presente ele já lidou muito bem, compreendendo as suas limitações, compreendendo a própria missão de Jesus na sua época, né? Chaconete colocou, né, mas seria uma grande prova ou expiação saber quem foi nossos desafetos e corrigir no presente, né? Pois é, mas o detalhe que a gente tem é a nossa incapacidade de lidarmos com as nossas emoções.
Nós não temos ainda esse equilíbrio de olhar para alguém. Hoje, se nós encontramos, por exemplo, alguém que fez parte da nossa vida pessoal, um relacionamento afetivo, né? Imagina que você está no shopping, aí você encontra um ex-namorado, uma ex-namorada, que provocou em você grande sofrimento. Acaba com o seu dia. Às vezes dá vontade de correr, pular no pescoço e enforcar, simplesmente porque viu um ex-namorado ou uma ex-namorada. Agora imagine alguém no passado que foi um assassino, que tirou alguém muito importante da sua vida. Então por isso, da mesma forma que nós não temos essa capacidade de termos uma memória seletiva, de lembrar apenas das coisas boas e não se lembrar das coisas ruins, então nós guardamos apenas impressões, mas nós não lembramos. E essas impressões, por exemplo, vêm através da simpatia ou das antipatias que nós alimentamos. Alguém porque nós temos uma grande antipatia, uma grande simpatia, alguém que é muito querido, alguém que a gente diz assim, nossa, você só pode ter sido alguém que fez parte da minha vida numa existência passada. E de fato fez. Ou então alguém que você não suporta, dizendo assim, no passado essa pessoa deve ter feito muito mal para mim. E de repente fez mesmo. A Dalva colocou lá em cima, não precisamos saber quem são os nossos adversários. Eles aparecem, né? Pois é, e muitas vezes a gente acaba criando também uma ideia, né, Dalva, de que tudo é coisa de existência passada. Às vezes você tem um pensamento diferente do outro, você é orgulhoso, o outro também é, e acaba criando aquele sentimento de antipatia, que é coisa muito presente, é coisa muito atual. Mas a gente tem aquela ideia de que tudo é culpa de obsessor, tudo é culpa de existência passada, etc, etc. Flávio colocou, não é fácil, em uma reunião mediúnica, eu estava conversando com um espírito vinculado à Igreja Católica. Fiquei envolvido em uma onda de emoções e perguntei se ele não me reconhecia. Ficou um tempo em silêncio e me disse que ainda não podia me perdoar. Não me lembro de reencontrar mais com ele, né, mas tenho de orar sempre por esse irmão, né? Muitos acabam encontrando, né, Flávio? Outros não. Outros vivem apenas naquela sensação, naquela impressão. Então é de fato algo bastante complicado. De fato sim também, né, Sônia? As maiores barreiras estão dentro de nós. Então é assim que as coisas são. Então vamos lá. Como foi colocado para nós aqui. Então, essa lembrança do passado conforme é trazido para nós. Né? Então, lembrando aqui de novo o que disse o irmão Clarencio, a lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida para formar com eles o mapa do destino de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada, mas somente mais tarde, com o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua feição total. Então, capaz de abranger o pretérito em sua feição total, ou seja, de olharmos para o nosso passado de uma forma plena, completa, sem que isso traga para nós desequilíbrios e sofrimentos. Mas então lembremos mais uma vez como ele coloca, né? Não olvidemos que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria. Então nós vamos guardando no nosso subconsciente os registros daquilo que nós vivemos. O medo, a culpa, a alegria, a antipatia, a simpatia, tudo vai ficando guardado. Tudo vai ficando impresso. Mas somente com o tempo é que a gente é capaz de acessar esses arquivos. A Chacona te colocou, né? Eu tenho certeza que nunca fiz nada de muito errado nessa encarnação atual, mas devo ter feito muita coisa errada em outras vidas, né? Pois nessa agora tenho provas todos os dias. Né? E assim é. Né? E feliz de nós que temos essa ideia de que no passado nós nos desviamos muito do caminho, seja por intenção, seja por indução, seja por inocência, mas hoje a gente consegue manter o equilíbrio. Agora a gente vê muito no mundo que não basta o passado das pessoas, no presente continuam agravando ainda mais as suas existências, as suas histórias.
Então, se nós conseguirmos pelo menos controlar agora, já é uma grande conquista. Porque o passado vem cobrar, né, vem trazer a sua fatura. Mas há aqueles que ainda hoje continuam se endividando. Flávio colocou, né, quando nossa vida está muito tranquila, temos que ter atenção, né, pode ser um período para fortalecimento para as provas que estão vindo por aí. Afinal, estamos aqui para aprender e reajustar, né? Então, cada minuto é valioso para nós, né? Se nós temos aquela folguinha, aproveitemos. Aproveitemos não para desfrutar de prazeres, né, mas para nos fortalecermos cada vez mais. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e coloria colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de grárulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Seguindo aqui em frente, capítulo número 9. No lar da bênção. Vamos em frente, né? Porque ainda temos aqui alguns minutos. Então dá para a gente aproveitar. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação ao amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nessa hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa afeição. Vimo-las desgarrar de inopino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis, com infinito contentamento a expressar-se em lágrimas, Dona Antonina abraçou um pequeno e formoso semblante, gritando feliz. Marcos, Marcos! Mãezinha, mãezinha! Respondeu a criança, colando-se-lhe ao peito. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes que se responsabilizavam pelos entretenimentos do parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para nossas associadas de excursão, e disse-nos em seguida. Aqui, antes da gente continuar, lembrando que toda essa visita, que essas duas irmãs, né, eu falei 3 no início, mas 2 irmãs iam então nessa colônia, lar de bênção, para visitarem seus filhos, né, aqueles que foram seus filhos na última existência. Esse objetivo era que eles iam para essa mesma colônia para encontrarem Júlio, que era o filho de Odila, né, que tinha ali, Odília, né, que tinha desencarnado, vítima daquele afogamento, né? Então, na existência anterior ele havia sido um suicida, veio para essa existência para cumprir esse período complementar de reajuste e, como criança, regressou então para o plano espiritual, sendo atraído para essa colônia porque ele já tinha alcançado o equilíbrio necessário. Então eles estavam aproveitando a visita dessas 2 irmãs a essa colônia para acompanhá-las e também encontrar ali Júlio, que eles queriam conhecer a sua história para poder ajudar naquele processo de obsessão e desequilíbrio que aquela família vivenciava.
O pequeno Júlio não se encontrava no grupo. Ainda sofre anormalidades que não lhe permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Em poucos minutos chegávamos diante de pequenino castelo muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis coroadas de trepadeiras em flor. Atravessamos extenso jardim embalsamado de aroma. Rosas opalinas, ignoradas na terra, de mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Findas as saudações usuais, Clarencio tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena jovialidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente. Com muito prazer. Aqui lembrando, que ele coloca que em plena juventude trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito. Isso é bastante comum, que nós encontramos no plano espiritual, um espírito que se afiniza com determinada aparência, com determinada fase da sua existência terrena, a juventude, a madureza, a infância, mas na verdade é o espírito que mantém. Nós tivemos no livro Memórias de um Suicida um palestrante que Camilo teve oportunidade de conhecer, que era uma criança. E ele era um espírito muito versado nos estudos do Evangelho. E ele fazia exatamente esse trabalho de evangelização. E aí, então era uma criança, era um adolescente, Então eles diziam, não se impressione com a aparência de adolescente dele, é a opção que ele teve. Mas ele é um espírito muito sábio, um espírito muito velho, com muita experiência e com muito conhecimento também. Então aqui nós encontramos uma jovem, mas que na verdade era um espírito que demonstrava grande maturidade. E encaminhando-nos à iluminada peça, ornamentada de rosáceos enfeites, onde o menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação. Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta à casa todos os dias. Acercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real, antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Bem-humorado acrescentou, é um paciente difícil. Felizmente dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Indagou Clarencio atencioso. Diariamente recebe o auxílio necessário, esclareceu Blandina com humildade. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Lembrando que Odília, ela se encontra naquele vínculo obsessivo com Zulmira, que é a segunda esposa do seu marido. Lembrando que foi Zulmira que, por negligência e também até por uma intenção velada,
permitiu que o garoto então se afogasse na praia onde eles estavam. O pai foi passear de barco com a filha e Zulmira ficou responsável por ele. Então ela meio que se distraiu de propósito para que o garoto se aventurasse na água, né? Ele acabou se afogando. E isso fez com que Odília, a mãe desencarnada do garoto, obsediasse então essa mulher. Então é nesse caso que ela está colocando. Então a mãe ficou tão preocupada em obsediar, em se vingar de Zulmira, que não, e por ignorância também, né, não se via em condições de ajudar o filho que sofria. Se ela tivesse essa consciência da imortalidade da alma, da necessidade do filho, né, ela poderia simplesmente se desvincular daquela que era a vítima da sua obsessão e ela ajudar o próprio filho. Mas ela preferia a obsessão, tamanha a cegueira em que ela se encontrava. Entretanto, com exceção da irmãzinha que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Mãezinha, mãezinha, clamou o pequeno em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. Que te incomoda, meu filho? Dói-me a garganta, lamentou o rapazinho. A jovem benfeitora abraçou-o, osculando-lhe os cabelos, e recomendou: não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar assim por nada? Imagina. Temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após, sentou-o numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro, cuidadoso, pediu-lhe abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava-se extensa chaga. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais e em poucos instantes Júlio voltou à tranquilidade. Então, falou Blandina, amparando-o afetuosa, onde está agora a garganta dolorida? Né? Então aqui foi que eles viram então que o garoto apresentava aquela grande inflamação, aquela grande lesão na sua garganta pelo fato de sofrer aquele afogamento, que na verdade era uma repercussão daquilo que o corpo físico transmitia para ele. E o que nós percebemos nessa conexão entre Júlio e Odila é que o garoto sofria pelo fato de ter desencarnado no afogamento e ficava o tempo todo pensando na mãe. E a mãe, por sua vez, ficava o tempo todo se vingando da Zulmira, pensando no filho. Então, na verdade, nós encontramos ali um processo de obsessão entre os dois, que era aquela conexão, embora não fosse intencional, não deixa de ser uma obsessão. O filho pedindo pela mãe e a mãe se vingando por causa do filho. No plano espiritual, eles estabeleceram então essa sintonia em que acabavam, na verdade, agravando o estado em que se encontravam. A mãe se tornava muito mais feroz no seu processo de obsessão e o filho mais angustiado, sentindo a ausência da mãe. Alimentavam-se nesse sentimento negativo de uma forma quase que permanente. O Flávio colocou: existem algumas referências que citam Blandina como sendo Meimei, né? Então tá aí, né, a dica do Flávio, né? Depois a gente pesquisa um pouco melhor, Flávio. A Dalva colocou, né, quase nunca consideramos as ações dos desencarnados ligadas às nossas atitudes, né? Quando a gente estuda, né, Dalva, sobre a questão da obsessão, conhecendo, né, as suas várias características, a obsessão entre encarnados, obsessão entre encarnados e desencarnados em vias duplas, obsessão entre os próprios encarnados, porque a ideia da obsessão que nós temos ainda, e o estudo que a doutrina espírita nos proporciona vai ajudando nesse esclarecimento, é que a obsessão é aquele espírito mau querendo prejudicar um espírito que é uma vítima. É a ideia que a gente tem. Então é o malvado atrás daquele que é o bonzinho. Né? E na verdade a obsessão ela se torna simplesmente pela concentração, pela focalização do pensamento de alguém sobre outro.
Isso é uma obsessão, mesmo que não seja intencional. Alguém que deseja ardentemente alguma coisa se torna obsessivo por essa coisa. No caso dos sentimentos, acaba entrando nesse caso, né? Sim, o mal é sempre o outro, né? E nesse caso nós vemos duas vítimas. A mãe, tirando, por exemplo, a Odília, né, que é a obsessora de Zulmira, tirando essa parte da obsessão, nós temos que a mãe e o filho estão então ligados por esse sentimento. A mãe sentindo falta do filho, sofrendo pela sua desencarnação, e o filho sofrendo a desencarnação, querendo a mãe. Então essa alimentação é contínua. E vários casos nós já encontramos na literatura espírita, né, principalmente vindo através do Chico, em que muitas mães sofrem intensamente a ausência dos filhos, sofrendo, né, de um modo quase que incontrolável, sem se dar conta que esse sofrimento afeta os filhos. Então muitas mães são conduzidas pelo plano espiritual, até médiums que trazem psicografias, para poderem, através dessas mensagens, acalmarem um pouco esse sentimento de dor. Então muitos filhos vêm conversar com suas mães, não apenas para matar aquela saudade, mas para fazer com que elas diminuam essa intensidade. A cobrança dos males que fazemos sempre vem, né? Pois é. É a lei de causa e efeito, é implacável, né? A Sonja colocou lá em cima, né? Qual criança que ao perder sua mãe vai ficar bem? Parece tão injusto com a criança, apesar de saber que não é, né? Pois é, a nossa visão ainda é uma visão muito terrena e muito passional. Mas a desencarnação de um espírito nessa condição de criança, nessa condição de jovem, tem ali a sua razão de ser, seja por uma experiência para os pais, que sentem essa perda de uma forma bastante dolorosa, como também é para o espírito uma necessidade que ele tem. Porque na verdade nós vemos a criança, mas o que a doutrina sempre nos esclarece é exatamente vermos o espírito, e não vermos a sua aparência, a sua condição a partir dessa visão terrena que nós temos. Então o espírito é um espírito imortal. Essa criança foi no passado, numa existência anterior, talvez um espírito que viveu ali até os seus 70, 80 anos de idade. Mas como nós ainda ficamos muito ligados a essa questão da aparência, e certamente nos sensibiliza muito, né, porque nós vemos, por exemplo, os próprios espíritos disseram isso para Kardec lá, no início do Livro dos Espíritos, quando ele falava sobre o modo como a imagem infantil nos sensibiliza. É algo instintivo, não é racional. Nós não olhamos para a criança e processamos aquela coisa que a criança é frágil, que a criança é bonitinha, que a criança é uma coisinha fofa. Instintivamente nós olhamos para isso. Basta nós vermos, por exemplo, uma fotografia de filhotes de animais. Aqueles cãezinhos, aqueles gatinhos, aqueles passarinhos, aqueles ursinhos, os elefantinhos, tudo nos sensibiliza. E é algo instintivo. É um sentimento paterno, é um sentimento materno que aflora em nós. Então, ao vermos uma criança, a nossa razão ela não entra em ação, é o nosso instinto que de imediato sofre e quer proteger. E nós continuaremos assim, mas a nossa razão começa então a se desenvolver, a vermos uma criança, embora com aquela aparência, vermos através dessa aparência o espírito imortal. Um espírito com milhares de existências, um espírito com diversas experiências positivas, negativas, um espírito em crescimento. Que aquela criança que é hoje um filho, um neto, no futuro será o pai, será o avô. Ou a mãe e a avó. Flávio colocou para nós. Tá certo. Bom, ali é coisa do Paul Talk, né? Deixa eu vermos aqui. Tá, deixa eu só acelerar mais um pouquinho para nos ajudar aqui.
Então falou Blandina, amparando-o afetuosa, onde está agora a garganta dolorida? E, visivelmente satisfeita, acrescentou, já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? O menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com respeitoso carinho e balbuciou, muito agradecido. Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu regaço choramingando. Mãezinha, tenho sono. A abnegada jovem acolheu-o com ternura, reduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarencio informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo por isso induzi-lo ao descanso. E talvez porque nos percebesse o cérebro esfogueado de indagações, quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. Olha só essa explicação aqui, pessoal, que isso para nós é de grande importância, porque nós vamos transferir esse ensinamento que vai ser passado para nós agora para várias situações que nós encontramos no dia a dia, das repercussões das lesões, das moléstias que o espírito sofre durante a sua existência, e até mesmo as causas, muitas vezes, da desencarnação, que repercute sobre o espírito. Daqui a gente vai ver uma criança que sofre com dor de garganta como consequência da sua desencarnação. Dá para a gente, então, ampliar essa nossa visão para o caso de um suicida, para entender exatamente o impacto do ato que ele provoca destruindo o próprio organismo sobre o espírito. Nesse caso, a situação mais extrema. Vamos lá. Então, as dúvidas quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves. Desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho, no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Fenda glótica, ali no esôfago, na faringe, na verdade, onde nós temos ali as cordas. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou, junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou. Há poucos instantes comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas antes de enunciar qualquer pergunta, busquei aspirar, a longos haustos, as baforadas frescas do vento que carreavam para o recinto vagas sucessivas de agradável perfume. Então aqui encerramos esse nosso capítulo,
no próximo capítulo número 10, Preciosa Conversação. Será então o nosso próximo tema, para a gente continuar então explorando um pouco mais esse assunto, né, que é tão interessante e tão valioso para o nosso aprendizado. Então nós encerramos por aqui esse nosso estudo de hoje, né, considerando também aqui, como nós vimos, não apenas o ato em si, né, do suicídio propriamente, mas a lesão que ele provocou anteriormente. E nessa lesão que ele provocou, acabou depois trazendo uma repercussão, né, na sua existência no plano espiritual. Lembrando que a própria Dona Ivone também lembrou que ela também foi uma suicida que se jogou no rio por causa de uma desilusão amorosa. Mas a sua encarnação, a sua última encarnação, trouxe como grande compromisso, né, a mediunidade e todo esse belíssimo trabalho que ela realizou. Mas ela sofreu bastante também, não há dúvidas disso. A Sônia colocou, né, eu tenho uma deficiência visual, enxergo apenas 20%. Nasci com retinose pigmentar. Fico sempre pensando o que aprontei na minha última encarnação. Será que eu furei o olho de alguém? Brincadeiras à parte. Alguma eu sei que aprontei. Mas você sabe, Sonja, que muitos livros trazem para nós situações. No caso, por exemplo, nós temos um livro que fala que é um livro chamado Deficiente Mental Porque Fui Um. Então muitas vezes a gente acaba generalizando a ideia de ter provocado em alguém alguma coisa que nos provocou. Mas naquele livro tem uma situação interessante de uma jovem que tinha autismo. E aí então a ideia, o ensinamento que foi trazido para nós do depoimento dela, é que ela era uma pessoa que tinha causado tantas intrigas e ela foi tomada por tanta culpa que ela não tinha mais condições de manifestar suas ideias durante aquela encarnação. Então o autismo veio para ela não como uma punição infringida a ela. Ela mesma se impôs essa punição. Me lembro também de um depoimento de uma grande palestrante lá de Brasília, Maíse Braga. Ela trabalha vinculada à Comunhão Espírita de Brasília, e ela dizia que ela era palestrante agora, e ela falava que ela falava pelos cotovelos, né? Então falava demais, aquelas palestras muito bacanas, muito divertidas, muito instrutivas, né? E ela dizia que numa revelação que os espíritos trouxeram para ela, numa reunião mediúnica, disseram que 2 existências anteriores, ela tinha sido uma pessoa que também tinha um verbo muito fácil, né? Tinha aquela pessoa que trazia ali uma palavra muito fácil para as pessoas, mas era uma palavra de enganos, uma palavra de equívocos, e muita gente sofreu por causa dela. E ela foi tomada também por uma grande culpa, que na existência anterior que ela teve, seguida àquela última, ela veio muda. Porque ela se sentiu tão constrangida que ela não queria falar. E aí então ela foi acometida por uma doença que tirou a fala dela. Então a gente não sabe, né, o que foi, se é exatamente o olho por olho, dente por dente, literalmente, né, como você colocou, ou se é simplesmente alguma coisa que nós nos impomos como uma limitação, como uma restrição. Então, assim, é bom que a gente não saiba por quê, porque certamente vai trazer para nós um grande sofrimento. Mas é que a gente saiba aproveitar a experiência atual. Né, isso já é para nós um belíssimo aprendizado, cada um com suas limitações, um que tem uma limitação física, o outro tem uma limitação social, financeira, né, tudo para nós, qualquer tipo de limitação serve para nós como um desafio de aprendizado. A grande dificuldade é quando nós encontramos a revolta, a insatisfação, a infelicidade, né? Isso sim acaba intensificando e piorando ainda mais a experiência da pessoa. Acho que quando a gente lembrou, né, só de estarmos desse planeta, algo aprontamos. Né? Pois é, estamos crescendo. O Flávio lembrou, né, aquela comunicação do menino do número 4, em Céu e Inferno, né, Expiações Terrestres lá, né, do Marcel, o nome do garoto, né, ele fala sobre as experiências dele, viveu com muita resignação, apesar do sofrimento dele, né, ele desencarnou na juventude, mas ele era um espírito muito sábio e aprendeu bastante com aquela experiência. Então, cada um traz ali a sua cota, né?
E muitas vezes também nós temos pessoas que não têm qualquer tipo de limitação física, nem limitação moral, nem limitação material, mas em compensação está preso em relacionamentos que geram também grandes dificuldades. E a grande prova que ele passa é exatamente essa prova moral de suportar, de saber lidar com a situação. Então, são pais, filhos, casais, situações das mais diversas. Né? Mas vamos lá. Né? Jerônimo Mendonça, né, também ali uma grande experiência dele. Mas enfim, meus amigos, encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje, mais uma vez, preciosa conversa